Bom, primeiramente, aqui eu tenho o método que eu leio e importo o arquivo com os valores. Então aqui eu leio eles e passo para um vetor de bytes, e aqui em cima eu seto eles em um vetor de string, separando os valores pela vírgula. Depois eu passo todos esses valores para um vetor de inteiros usando o método parseInt. Bom, os métodos de ordenação, primeiro eu vou mostrar como eu apliquei eles, depois eu vou mostrar testando e mostrando a diferença de comparações de tempo entre eles. O primeiro método de ordenação é o bubble sort. O bubble sort é o seguinte, ele é bem simples na verdade. Ele percorre o valor procurando valores que sejam menor do que o da posição atual. E aí toda vez que ele encontra, ele faz a troca e continua a validação. O segundo da lista é o Insertion Sort. O Insertion Sort ele tem duas características bem diferentes do Bubble Sort. A primeira é que ele começa a comparação do segundo índice do vetor. E a segunda é que ele vai comparando do índice atual para a esquerda. E como funciona isso? Basicamente, eu pego o valor do índice atual e vou comparando com os índices anteriores a ele. E eu vou procurando valores que sejam maiores do que ele e vou trocando. Até que só reste valores menores. E assim eu vou setando os valores já de forma ordenada. O próximo é o Selection Sort. O Selection Sort ele é um pouco parecido com o Insertion Sort. O que ele faz? Ele pega o valor do primeiro índice e vai procurar dentro do vetor valores que sejam menores do que ele. E toda vez que ele achar um valor que seja menor, ele guarda esse valor e continua comparando. Quando ele terminar de validar todo o vetor, ele vai pegar esse menor valor que ele encontrou e vai setar no menor índice disponível e vai partir para o próximo índice. Então ele vai pegar esse valor do próximo índice e vai continuar comparando, buscando um valor que seja menor do que o valor que ele tem. E assim ele vai setando de forma ordenada os menores valores que ele vai encontrando. Bom, o próximo é o Shell Sort. O Shell Sort ele funciona da seguinte forma: eu pego o tamanho total do meu vetor, divido ele por 2 e o resultado dessa divisão vai ser a distância entre os índices que eu vou comparar. Como isso funciona? Aqui eu tenho um vetor de 10 posições, então dividindo ele por 2 eu vou encontrar o valor 5. Então eu vou comparar o primeiro valor com o índice que está a 5 casas de distância dele, que no caso é o valor 4. Se o valor da direita for menor do que o da esquerda, eu troco os dois de posição. Caso contrário, mantém. E aí eu passo para o próximo índice, que no caso aqui é o valor 6, e comparo ele com o índice que está a 5 casas de distância, que no caso é o 3. Se o da direita for menor, troca, se não, mantém. Quando chegar no final, eu divido de novo essa diferença por 2 e arredondo para baixo. Nesse caso, vai ficar 2. Então, eu vou comparar o primeiro índice com o índice que está a 2 casas de distância dele, que no caso é o 5. Então, comparo os dois. Se o da direita for menor, troca, se não, mantém. E assim por diante. Bom, o próximo é o Quicksort. Como ele funciona? O Quicksort ele pega o primeiro índice e compara com o último índice. Como isso funciona? Aqui eu tenho um exemplo. Nesse caso, eu compararia o valor 7 que está no primeiro índice com o valor 0 que está no último índice. Se o valor da direita for menor do que o da esquerda, eu troco os dois. E vai ficar mais ou menos assim. A partir do momento que eu troco, eu vou passar a procurar no lado da esquerda para a direita valores que sejam maiores do que o valor que eu estou comparando agora. Então, nesse caso, o 8 ele é maior do que o valor 7, então eu troquei os dois. E aí, quando ele troca, ele volta a procurar da direita para a esquerda valores que sejam menores. Nesse caso, ele achou o 2, então eu troquei os dois. A partir do momento que não tem valores maiores do que ele na esquerda e nem menores do que ele na direita, esse número está no valor fixo dele. Então você divide esse vetor em duas partes e passa a fazer a mesma coisa em cada parte. Então vou começar a comparar aqui o 0 com o 3 na esquerda e vou ordenar esse lado. Depois eu vou ordenar o lado da direita, no caso o 9 e o 8. Agora eu vou rodar o programa
e mostrar a diferença entre tempo de execução, comparações e trocas entre cada um deles. Aqui eu fiz um menuzinho para que o usuário ele possa escolher por vez cada método de ordenação que ele queira. Então o primeiro é o Bubble Sort. O Bubble Sort geralmente é o que demora mais, o que faz mais comparações e mais trocas. O Insertion Sort, ele é um pouco mais otimizado do que o Bubble Sort, porém ele ainda faz bastante trocas e comparações e demora um pouco também. O terceiro é o Shell Sort, ele já é mais otimizado que os outros dois. O quarto é o Selection Sort e o quinto é o Quick Sort. Aqui a gente pode ver que não necessariamente a quantidade de trocas vai significar que um método é mais otimizado do que o outro. Porque, por exemplo, o Selection Sort ele faz bem menos trocas do que o Quicksort. Porém, o Quicksort ele faz muito menos comparações do que o Insertion Sort. Então, esse parâmetro aqui não significa se um é mais otimizado que o outro.